Noite, meu nome é Rony Júnior, sou servidor público e continuaremos nossas conversações alfabetizantes. Vamos dar seguimento às observações gerais, dado todo o panorama de perfis alfabetizantes de vários subsetores da economia. Verificamos na observação primeira que, quanto mais sofisticado, incrementado com tecnologia e com atividades profissionais complexas for um determinado subsetor da economia, mais ele exigirá uma fração maior de intermediários e proficientes em seu perfil alfabetizante. Quer dizer que, para setores mais sofisticados, teremos uma quantidade maior de alfabetizados funcionalmente. Já para setores menos sofisticados tecnologicamente, para atividades profissionais mais de simples manuseio, teremos uma quantidade maior de analfabetos funcionais. É o que vem muito bem claro aqui neste ponto 1, observação primeira. Relê-la-ei. Vamos lá. Dentre o grupo de analfabetos e rudimentares, na soma dá o total de analfabetos funcionais, pelo método da pesquisa do INAF. Dentre o grupo de analfabetos funcionais, predominam aquelas pessoas dedicadas a serviços domésticos, comércio, construção ou atividades ligadas à agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Para essas atividades aqui, serviços domésticos, comércio, construção civil, atividades da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, é normal verificarmos uma quantidade maior de analfabetos funcionais. Já para setores que demandam maiores exigências em termos de qualificações profissionais de seus trabalhadores, tais como os setores da educação, informática, comunicação e artes e administração pública, defesa, seguridade social, aparecem com significativas proporções de respondentes localizados nos grupos intermediários e proficientes, ou seja, na condição de funcionalmente alfabetizados. Atividades mais complexas, atividades de defesa, atividades de administração pública, atividades educacionais, atividades de informática, atividades que manuseiam que intermediam com a inteligência artificial, são atividades que exigem em seu perfil alfabetizante uma proporção, uma fração maior de alfabetizados funcionalmente. Lembrando sempre que quando a gente trata de um setor, do perfil alfabetizante de um determinado setor, é sempre em relação a outro. Então, é bom a gente observar que, beleza, o agronegócio tem um perfil alfabetizante com cerca de 70% de analfabetos funcionais. Não quero dizer que este setor não manuseie tecnologia. Não estou querendo dizer isso. Tem muita tecnologia no agronegócio. Mas, quando a gente observa o perfil alfabetizante em relação a atividades mais sofisticadas, subsetores econômicos mais sofisticados, por exemplo, produção industrial de alta tecnologia, produção de aeronaves, setores educacionais, setor de saúde. Em comparando com esses outros setores, o setor de agricultura, o agronegócio, por exemplo, o setor de pecuária, de aquicultura, de pesca, os serviços domésticos, eles manuseiam menos tecnologia em relação aos demais setores. Então é normal verificarmos que para esses setores de atividades menos complexa, a gente verifica um perfil alfabetizante com uma quantidade maior de analfabetos funcionais. Seguindo, observação segunda. Alguns setores apresentam um perfil da força de trabalho com maior fração de pessoas consideradas no grupo proficiente. Medida essa que é significativamente maior do que aquela encontrada na média da população. 8% é a fração dos proficientes observada na população em geral. São os setores administração pública, concessionários de serviços públicos, informação e arte, bem como o setor educacional. Quer dizer,
Nesses setores, administração pública, setor de informática, setor educacional, setor de saúde, a gente verifica uma fração de proficiente maior do que a fração de proficientes observada na população em geral. Lembrando que os estudos avançados e relatórios do INAF trouxe uma população pesquisada de 2.002 pessoas, de uma faixa etária entre 15 e 64 anos de idade. Pessoas pesquisadas nas zonas urbanas e rurais de todas as regiões do país. Então, verificou-se que dentre esses 2.002 respondentes da pesquisa, 8% são proficientes. E observamos aqui vários perfis alfabetizantes de vários setores da economia que tem uma fração de proficientes maior do que a observada em caráter geral da população brasileira. São os setores de administração pública, por exemplo, que tem 12% de proficiente, lembrando, 8% de proficiente é o que é verificado na população em geral. Para o setor de saúde e serviços sociais, temos 11% de proficientes, 11% maior do que o que é observado para a população em geral. Para o setor de informação, artes, atividades profissionais científicas e técnicas, temos 25% de proficientes, fração bem maior do que é observado para a população em geral, 8%. Seguindo para a observação terceira. No setor industrial, que crescentemente requer a adoção de métodos de produção tecnologicamente sofisticados, registram-se ainda 2% na condição de analfabetos e 21% de pessoas no grupo rudimentar de alfabetismo. Verificamos que quando a gente observou os subsetores indústria extrativa e indústria de transformação, nós vimos 2% de analfabetos e 21% de rudimentares, perfazendo 23% de analfabetos funcionais. Setor industrial é um setor que manuseia alta tecnologia e verificamos aqui uma fração grande de analfabetos funcionais. Observação quarta. No setor agropecuário, um dos mais competitivos na economia nacional, são 70% os que podem ser considerados analfabetos funcionais. Lembrei-me do meu amigo do coração, meu amigo Everton. Meu amigo Everton fala para mim bem assim: amigo Rony, o agronegócio brasileiro tem um perfil alfabetizante composto por 70% de analfabetos funcionais. Diz o Everton para minha pessoa o seguinte: Rony, 70% da força de trabalho do agronegócio brasileiro é analfabeta funcional. 70% da força de trabalho que toca o agronegócio brasileiro é analfabeta funcional. Ó, que loucura! Muito pertinente a observação do meu amigo Everton. Perfil alfabetizante do agronegócio. Conquanto o agronegócio manuseia tecnologia, olha aqui a fração de analfabetos funcionais. 70%. Observação quinta. Nos serviços domésticos, 9% eram analfabetos e 33% estavam no grupo rudimentar, indicando que 42% dos trabalhadores do setor responderam que podem ser considerados analfabetos funcionais de acordo com a escala de engradação alfabetizante. 42% de analfabetos funcionais são os trabalhadores que pertencem ao setor dos serviços domésticos. O subsetor da economia serviços domésticos é composto por uma força de trabalho que tem 42% de analfabetos funcionais. Precisamos melhorar o nosso perfil alfabetizante no Brasil para começarmos a perseguir desenvolvimento econômico.
políticas públicas educacionais, políticas públicas culturais, políticas públicas socioeducacionais, alfabetização em letra